Olá, Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2015. Hoje é dia de Libertadores. Na Colômbia, o Corinthians joga contra o Once Caldas. Uma classificação praticamente garantida, pode perder até por 3 gols de diferença. Hoje também é dia de estaduais, jogo importantíssimo, tem clássico entre Santos e São Paulo. Lá no Cruzeiro foram apresentados mais 2 reforços. Paulo André e Williams, Copa do Nordeste, Campeonato Paranaense, Campeonato Goiano, todos esses assuntos a partir de agora no programa mais democrático e interativo do Brasil. Mas o primeiro assunto é Campeonato Paulista para vocês, os jogos que vão acontecer hoje à noite, nesta quarta-feira. Aí primeiro é o resultado, né? Aconteceu ontem o jogo entre Capivariano e Mojimirim, vitória do Capivariano 2-0. O Penapolense também jogou ontem e perdeu para o São Bernardo. O Bragantino joga hoje contra o Red Bull, o Botafogo joga contra o São Bento, o Osasco Audax joga contra o Linense, hoje 7h30 da noite. O Palmeiras joga contra o Rio Claro, o Santos joga contra o São Paulo na Vila Belmiro. O 15 de Piracicaba joga contra o Ituano, a Ponte Preta contra o Marília e o Corinthians só vai jogar contra a Portuguesa no dia 24, porque hoje é dia de Libertadores para o Timão. Mas vamos agora falar um pouco do jogo, né, do clássico entre Santos e São Paulo. O jogo será na Vila Belmiro. Os 2 times ainda não perderam, né, no Campeonato Paulista. E quem falou sobre essa partida de hoje foi o Robinho e o Souza. Clássico sempre difícil, ainda mais contra o São Paulo. Tem grandes jogadores no São Paulo, a gente sabe disso, que não vai ser fácil, mas eu acho que o Santos está preparado para jogar e eu não tenho dúvida que amanhã a gente vai fazer um grande jogo na Vila. Eu acho que nosso time fica mais ofensivo e eu já joguei com o Ricardo Oliveira outras vezes, não tem dificuldade nenhuma pela qualidade do jogador que tem. Então se tiver que jogar ele, ou eu de falso 9 e o Thiago Ribeiro, para mim sem problema. É como todos falam, para ser vencido, dá confiança. Clássico, você mede força com a equipe que tem a grandeza, que tem um elenco tão bom quanto o seu, então a gente não pode em momento nenhum pensar em teste para o jogo do Corinthians, porque vale ponto, vale a nossa para manter a nossa invencibilidade no Paulista, então esse jogo é muito importante para a gente. Bom, o Santos ainda não encantou, mas tem um ponto positivo que é o ataque. Já o São Paulo ainda sofre com aqueles problemas na defesa. André, um encontro interessante hoje à noite? Olá. Olá, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Olha só, Luciana, eu imagino o São Paulo com um elenco superior, no estágio muito mais avançado que o Santos. Até o Wellington, lá de Carnaíba, Pernambuco, mandou o recado perguntando quem está com o elenco melhor. Eu digo que é o São Paulo. São Paulo está à frente, apesar do Santos ter jogadores que podem decidir. Por exemplo, esse que falou aí, o Robinho, ele pode decidir para a equipe do Santos. É lógico, num clássico pode acontecer a vitória do Peixe, mas o favorito com certeza é o São Paulo. É isso aí. Então, para vocês, as escalações, como os 2 times entram em campo hoje à noite. Começando com o time do Santos, né? Do São Paulo. Rogério Ceni, Bruno, Rafael Tolói, Lucão, Reinaldo, Denilson, Souza, Ganso, Michel Bastos, Allan Kardec e Luiz Fabiano. Pato vai continuar no banco. E agora a escalação do Santos. Vanderlei, Vitor Ferraz, Werley, David Braz, Chiquinho, Alisson, Renato, Lucas Lima, Giovani, o Robinho e Thiago Ribeiro. Fica bom com o Robinho. Fica bom, né, André? Ribeiro, fica bom. E agora confira o Pronto Falei. Paulo André, novo contratado do Cruzeiro. Foi ou não foi uma boa contratação? Para mim foi por falta de opção. Falta de opção de grandes zagueiros no mercado, por isso ele foi contratado. Tecnicamente é um jogador normal. Não fez falta, por exemplo, para o Corinthians quando foi embora. Eu não vejo nenhum corintiano dizendo assim, ai, que saudade do Paulo André. Talvez ele tenha sido mais importante e a sua contratação tenha sido mais comemorada para o pessoal do Bom Senso Futebol Clube, que faz uma série de reivindicações do futebol brasileiro. Hoje o Paulo André é mais sindicalista de jogador do que zagueiro. Pronto, falei.
Agora vamos falar um pouquinho de Copa do Nordeste. Ontem aconteceram 2 jogos, André. O Fortaleza venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1, né? E o Salgueiro ficou no 0-0 contra o Piauí. Mas hoje à noite tem mais jogos. Vamos conferir quais jogos fecham esta rodada. Olha lá, pelo Grupo A, hoje às 5h30, o América joga contra o Confiança e o Vitória contra o Serrano às 8 horas da noite. Pelo Grupo B, o Sport joga contra o Coruripe e o Socorrense só na quinta contra o Sampaio Corrêa. Já no Grupo C, o Salgueiro jogou ontem, né? Acabei de falar pra vocês, adiantei, né? Ficou 0-0. E o Motoclube joga sábado contra o Náutico. E pelo Grupo D, que eu já falei pra vocês, Fortaleza venceu o Botafogo da Paraíba e o River joga hoje às 10h20 da noite contra o Ceará. E pelo Grupo E, o CRB joga contra o Bahia às 10h20 da noite e o Campinense, quinta-feira, contra o Globo. Então tá aí pra vocês os jogos da Copa do Nordeste. Vamos pro nosso primeiro intervalo e a seguir a gente vai falar muito ainda de Campeonato Carioca com o retorno do volante Márcio Araújo. O Flamengo joga hoje no Maracanã. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem são os torcedores que vão fazer parte da nossa torcida nesta quarta-feira. Começando com o Diego. Diego é lá de São Luís, do Maranhão. Valeu, Diego. Palmeirense. Eladilson e Eduardo, os dois são de Abaetetuba, Pará. Lindo. Deve ser um recém-nascido, né? Bem novinho. Eliane, ela está com seus filhos, né? Lá de Cuiabá, Mato Grosso. Ermelinda e Dino, de Dueré, Tocantins. Fernando é lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Valeu, Fernando. Gil, o Gil é de Baiú, Paraíba. Até o final da semana aprendo. Rodrigo e a filha dele, a Renata, os dois são de Piranhas, Alagoas. Tiago e Laura, eles são de Fortaleza, Ceará. Wellington torce pro Goiás, é de Confresa, Mato Grosso. Lá de Confresa torcendo pro Goiás, hein? E Uri é lá de Cuiabá, Mato Grosso também. Aí, André, vamos ler algumas mensagens? Vamos, deixa eu antes mandar um beijo pra minha madrinha, Dulce, lá em Itu, São Paulo. A última vez que eu a vi, Sim. eu tinha 8, 9 anos de idade. Mentira! Aí perdemos o contato e ontem estava com a minha mãe, minha irmã, minha esposa, meu filho. A gente estava junto lá e lembramos. Só falei, mãe, a minha madrinha e tal. E procuramos na internet, não é que eu encontrei? Então, tive o prazer de falar com ela de novo. E para minha surpresa, na hora, ela estava o quê? Assistindo a TV Aparecida, assistindo o programa do Padre Alessandro. E ela sempre assiste a TV Aparecida e agora está me assistindo nesse momento. Então, beijo para ela, minha madrinha Dulce, em Itu, São Paulo. André, quem você acha que vai ser titular no Palmeiras? Valdívia ou Cleiton Xavier? Antônio Carvalho, de Coreau, no Ceará. Coreau, no Ceará. E aí? Eu acho que vai ser o Cleiton Xavier, porque o Valdívia machuca muito, né? Machuca, né? E o Cleiton Xavier machuca pouco. Então, eu acho que o Palmeiras tem que contar, assim, com um companheiro que sabe que vai comparecer, né? Que vai estar em campo, que não vai largar o Palmeiras na chapada. Que tem a sequência, né? Lohane e Osvaldo, lá em Cuiabá, acompanhando o nosso programa. Obrigado, Lohane. Obrigado, Osvaldo. Oi, eu sou Anselmo de João Pessoa, na Paraíba. Sou flamenguista. E aí, vamos ganhar hoje? Seremos campeões cariocas esse ano? Responda aí, André. Você que é flamenguista também. Acredito que ganha e o Flamengo é o maior favorito para conquistar o Campeonato Carioca. Não, e o assunto agora é Campeonato Carioca. Vamos conferir quais os jogos vão acontecer nesta noite de quarta-feira. Olha aí, ó. Lembrando que essa rodada começa hoje e termina amanhã, viu? O Bom Sucesso joga contra o Barra Mansa hoje às 5 horas da tarde, o Madureira contra o Resende, o Bangu contra o Botafogo, Friburguense contra o Tigres do Brasil, o Flamengo contra a Cabo Friense, Boa Vista contra o Fluminense, Nova Iguaçu contra o Volta Redonda e o Vasco, amanhã contra o Macaé. Aí vamos falar um pouquinho agora do Flamengo. Sabe quem volta hoje para o time, André? Quem? Volante Márcio Araújo, e ele analisou o começo do time carioca nessa temporada. O campeonato está começando, as equipes ainda vão crescer bastante, todas as equipes, e lá na frente a gente vai poder sim, num tirateio, quem sabe tirar a diferença, ou encostar nos adversários que estão na nossa frente. Mas eu acho que o mais importante, como eu falei, são os nossos resultados, a gente melhorar cada rodada e chegar lá na frente.
Mas o Araújo que cresceu muito de produção, né? Sendo comandado pelo Vanderlei. É verdade. Bom retorno, boa notícia. Mais um jogador importante que ganha o elenco da equipe do Palmeiras, do Flamengo. Tem uma música aqui no estúdio. É, tem uma banda aqui dentro. Atenção, Pi, aqui, ó, gente. Vamos lá agora falar de Campeonato Mineiro. O assunto ontem no Cruzeiro foram as apresentações do volante Williams e do zagueiro Paulo André. Na minha carreira eu sempre tive esses bons aspectos, né, de ser um grande desarmador. Então, hoje eu estou vindo para o Cruzeiro para ajudar, né? E espero que eu possa fazer o melhor possível para poder ajudar o Cruzeiro e conquistar a Libertadores, que é mais importante. Eu tenho algumas características, falo bastante dentro de campo e evidentemente que venho contribuir, venho ajudar com o grupo que já está aí. São jogadores de qualidade, jogadores que fizeram história, principalmente nesses 2 últimos anos. Então eles têm que ser respeitados, eles têm que ser valorizados. E como eu disse, se eu puder contribuir de alguma forma, seja falando, seja jogando, seja incentivando, eu vou estar à disposição do Marcelo e de todos os companheiros para ajudar. Bom, o André já deu a opinião do Paulo André no início do programa, falando, incentivando, né? Mesmo. É só incentivando e falando. E o Williams, André? O Williams que está pronto para jogar. Já o Paulo André falou que não. O Williams é bom. Ele é bom? O Williams é bom. Então tá, André. O Paulo André é normal. Ele não vai complicar também, não. Agora, André, um assunto que eu não esperava, acho também você não, né? Ontem, o Paraná Clube perdeu para o time sub-20 do Atlético Paranaense, né? E ao invés do gerente de futebol, Marcos Vinícius, analisar o jogo, né, que foi muito ruim, o Paraná Clube perdeu para o Atlético Paranaense, ele resolveu falar da situação precária que está passando, né, o time paranaense. Vamos ouvir. O Paraná Clube chegou numa situação onde não tem mais como. É um desabafo. Esse choro meu é um choro de todos os funcionários, de todos os atletas, de todas as pessoas, que os paranistas se unem, tá? Se unem, ou o Paraná vai acabar esse ano. Não tem mais jeito. André, com apenas 25 anos, o Paraná pode acabar. Será que chegou nessa situação mesmo? Administrações ruins, né? E eu acho que se chegou numa situação que é insustentável, que acabe. Não fique dando cano nos outros. Azar, né? Lamentável, mas fazer o quê? É isso aí, último bloco aqui no Brasil Esportes e a seguir, não se preocupem, o assunto é Corinthians e também vamos falar, o Diogo Barbosa, lateral do Goiás, foi pego no antidoping. A gente volta em 2 minutos. E agora o assunto é Corinthians que joga hoje contra o Once Caldas na Colômbia pela Libertadores. O Tite falou ontem sobre o time e a única dúvida dele no momento é quem entra na partida, Danilo ou Luciano. Está definido o Wendel. Eu tenho dúvidas na frente, porque o Luciano tem sido adaptado a essa função. Né? E o Danilo é um outro jogador que pode trabalhar nessa função. Porque nós não temos um jogador com a característica específica do Guerreiro. Por isso que eu estou na dúvida entre um ou outro jogador. A grandeza do Once Caldas e a grandeza do Corinthians, 2 campeões de Libertadores. O resultado que nós fizemos em casa ele foi um pouquinho dilatado em relação ao desempenho do jogo. De novo jogar bem, de novo reproduzir desempenho. Isso gera expectativa boa em relação ao jogo. André, neste momento, jogo de volta, fala mais alto a experiência, você acha que o Danilo ou o Luciano, quem deve entrar? Acredito que o Danilo vai ser titular. A experiência fala mais alto. Você vai jogar uma partida fora de casa, contra um time que tem uma vivência grande em Libertadores da América. Então, por todos esses fatores, eu acredito que o Luciano vai aguardar a oportunidade dele no banco de reservas. É isso, agora vamos conferir então como o time entra em campo. Começando com, olha lá, Cássio, Felipe, Gil, Fagner, Wendel, Ralf, Renato Augusto, Elias, Jadson, Danilo e Emerson. Bom, acho que a gente já colocou o Emerson aí, né? Porque tudo indica que realmente Danilo, o Emerson e o Danilo. Então tá aí pra vocês. Vai um pouco mais reforçado no meio-campo, vai ganhar o meio-campo.
pode perder por 3 gols de diferença, então a classificação do Corinthians está na mão. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora de Campeonato Goiano, André? Vamos hoje lá. também tem jogos pelo Campeonato Goiano, vamos colocar aí pra vocês. A Napolina hoje, 8h30 da noite, joga contra o Itumbiara, Aparecidense contra o Craque, Caldas Novas contra o Trindade, Goiás contra o Grêmio Anápolis, e Goianésia joga contra o Atlético. Esse Goianésia Atlético é amanhã. Uhum, E hoje eu acho que o principal jogo é a Napolina e Itumbiara, porque são os 2 times do interior que estão se destacando até o momento. O principal jogo é esse, mas o principal assunto no Goiás, né, foi o Diogo Barbosa, lateral, foi pego no antidoping quando ele ainda vestia a camisa do Atlético, né? O jogo que aconteceu foi ano passado, então ele postou ontem no seu Instagram, pediu desculpas, mas tem como explicar, né, o que aconteceu, André? Ele explicou o seguinte, ele explicou que na última semana da Série B, antes de enfrentar o Santa Cruz, o departamento médico do Atlético Goianiense lhe deu um medicamento e disse que iria colocar na súmula e que não tinha problema nenhum. Ele declarou que está na súmula do último jogo. Só que a informação que eu recebi agora, Luciana, Sim. é de que essa informação não está na súmula do jogo Goiás e Santa Cruz. Mas será que ele inventar isso, André? Então, aí, ele vai depender muito da solidariedade e da posição do Atlético Goianiense perante isso. Exato. Tomara que a questão de rivalidade, por serem 2 times que são concorrentes, não venha influenciar nessa decisão. Eu acredito que ele não se dopou. Por exemplo, pega um medicamento que é componente de um anti-inflamatório, ele não tomou esse propósito, eu não acredito que tomou esse propósito para levar vantagem. Então, a posição do departamento médico do outro time, do Atlético Goianiense, vai ser importante demais num julgamento. E ele já está suspenso preventivamente. E lá ele teve todo o apoio do elenco do Goiás na tarde de ontem. Vambora, André? Vamos nessa. É isso, eu agradeço a participação de todos vocês. Voltamos amanhã no mesmo horário. Tchau.